Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas, eu sou professor de Física de vocês e nós estamos aqui para mais uma aula de Física do cursinho pré-vestibular humanista. Hoje nós vamos falar sobre eletrostática, mas nós vamos falar os conceitos iniciais, ok? A gente só vai dar uma introdução básica sobre eletrostática. Então, para começar, eu quero dizer para vocês que a eletrostática é, na verdade, o estudo do comportamento das cargas elétricas. Ou seja, das cargas elétricas em equilíbrio, tá? Por isso, eletrostática. Ok? Então, eletrostática é, na verdade, o estudo do comportamento das cargas elétricas em equilíbrio, ou seja, em repouso. Bom, para a gente estudar carga eletrostática, a gente tem que estudar também o conceito sobre carga elétrica, não é mesmo? Pessoal, é o seguinte, carga elétrica, que pode ser representado pela letra Q maiúscula ou pelo Qzinho, ou seja, Q minúsculo. A carga elétrica em si, tá? Ela representa, tá, pessoal? Representa a diferença entre a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons de um corpo. Ok? Então, carga elétrica representa a diferença entre o número de prótons e elétrons de um corpo. Mas, professor, como que funciona isso? Pessoal, eu vou mostrar para vocês através de exemplos como que a gente vai, demonstrar esses conceitos da carga elétrica. Então, vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1, tá? No nosso exemplo 1, eu tenho aqui, primeiramente, um corpo, que eu vou falar que esse corpo tem 1000 prótons, tá? Lembrando que a carga do próton é positiva e os prótons estão no núcleo, tá? Isso é modelo atômico, depois vocês podem revisar na aula de química, ok? E nós vamos ter também nesse corpo 1000 elétrons, tá? Onde os elétrons estão, na eletrosfera do átomo. Então aqui eu tenho um átomo, um corpo com 1000 prótons e 1000 elétrons, tá ok? Esse P representa prótons, P mais, que não deu para ver aqui por causa do... ficou meio apertado, mais significa prótons, e esse daqui é elétrons. Bom, se eu tenho 1000 prótons e 1000 elétrons, qual que é a carga elétrica, desse corpo? Com base no que eu falei. Eu disse para vocês que carga elétrica representa a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, se eu pegar o número de prótons e subtrair do número de elétrons, eu vou ter a minha carga elétrica. Então, qual que vai ser a minha carga elétrica?
a minha carga elétrica vai ser o quê? 1000 menos 1000, 0, pessoal. Bom, se eu tenho um corpo com carga elétrica 0, eu falo que esse corpo é um corpo nulo, tá? Ou ele está descarregado. Vocês já ouviram falar isso? Corpo descarregado? Então, um corpo descarregado é aquele corpo onde a carga dele é nula, tá? Pessoal, mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu pego esse mesmo corpo, né? E para esse corpo, por exemplo, eu falo para vocês que ele ganhou, sei lá, 500 elétrons. Lembrando que o Ezinho com um sinal negativo em cima é elétrons. Se ele ganhou elétrons, né? Com quantos prótons eu vou ficar? Eu vou continuar com 1000 prótons. Os prótons não vão mudar. Então, 1000 prótons. E o número de elétrons? Qual que vai ser? 1000 mais 1500, não é mesmo? Então, eu vou ter 1500 elétrons. Pessoal, então, neste caso, o que nós temos? Nós temos mais elétrons do que prótons, não é? Em relação a esse. Olha só, aqui nós temos 500 elétrons a mais do que prótons. Eu tenho 1500 elétrons e 1000 prótons. Então eu falo para vocês que nós temos 500 elétrons em excesso, não é mesmo? 500 elétrons em excesso. Pessoal, então sempre quando eu tiver um caso como esse, onde eu tenho, né, elétrons em excesso, ou seja, um corpo que tem mais elétrons do que prótons, como esse, né, esse corpo ele vai ficar eletrizado negativamente, ou seja, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então nós falamos, né, que esse corpo ele fica eletrizado, né? Então corpo eletrizado negativamente. Pessoal, é negativamente porque ele tem mais elétrons do que prótons. Lembrando mais uma vez, pessoal, dos conceitos da química. Os prótons ficam no núcleo e os elétrons na eletrosfera. No átomo, o que se movimentam são somente os elétrons. Por isso que eu estou falando movimento de elétrons, ou seja, ganhou 500 elétrons. Não existe ganhou 500 prótons. O número de prótons vai ser fixo, ok? Vamos para um segundo exemplo, galera. Exemplo 2. No meu exemplo 2, eu vou pegar um corpo, esse mesmo corpo, fazer menor para caber aqui, que vai ter 1000 prótons e 1000 elétrons, ok? Logo, esse corpo, ele tem uma carga zero, né? Um Qzinho zero. Porque carga elétrica é o número de prótons menos o número de elétrons. 1000 menos 1000 é zero. Sempre quando eu tenho um corpo cuja carga é zero, nós falamos que esse corpo é neutro, né? Corpo neutro. Ou, né, ele está descarregado. Beleza, pessoal. Ok. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar esse corpo, né? E desse corpo, né? Eu vou falar para vocês que ele perdeu
né? Ou seja, eu te retirei 500 elétrons dele. Então ele perdeu ao invés de ganhar, tá? Perdeu 500 elétrons. Galera, se ele perdeu 500 elétrons, ele continua com 1000 prótons. Como eu disse para vocês, que o número de prótons é fixo, não muda. Porém, se ele estava com 1000 elétrons e perdeu 500 elétrons, ele vai ficar com 500 elétrons. Ah, mas agora eu tenho mais prótons do que elétrons, ao contrário daqui, não é? Então eu vou ter 500 prótons em excesso. Ok? 500 prótons em excesso. Bom, pessoal, neste caso, quando eu tenho um corpo que tem mais prótons do que elétrons, né? Ou seja, tem prótons em elétrons, como neste caso, eu falo para vocês que esse corpo está carregado positivamente. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, corpo eletrizado ou carregado, tanto faz. Eletrizado positivamente. Pessoal, então sobre cargas elétricas, o que a gente tem que saber é basicamente isso. Que carga elétrica representa a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Lembrando sempre que as cargas que se movimentam são somente os elétrons, tá? E corpo eletrizado negativamente, como este, tem mais elétrons do que prótons, e corpo eletrizado positivamente tem mais prótons do que elétrons. O corpo neutro tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Pessoal, para finalizar a nossa aula, né, eu vou apresentar para vocês agora, né, um princípio da eletrostática que é muito importante, que chama-se princípio da eletrostática. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele é muito importante, tá? E ele diz o seguinte, que cargas de mesmo sinal, vejam bem, cargas de mesmo sinal se repelem, ou seja, se afastam. E cargas de sinais contrários, ou seja, né, opostos, né, se atraem. Então, ó, cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam, e cargas de sinais contrários se atraem, ou seja, se aproximam. Por exemplo, eu tenho uma carga positiva e uma carga positiva. Cargas de mesmo sinal se repelem, então a tendência delas é se afastarem. Por isso, tem uma força de repulsão para cá e uma força de repulsão para cá. O mesmo vale para essas duas cargas aqui negativas. Eu tenho uma carga negativa e uma carga negativa. Cargas de mesmo sinal se repelem. Eu tenho uma força de repulsão para cá e uma força de repulsão para cá. Por fim, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, cargas de sinais contrários se atraem. Então a tendência delas é de se aproximarem. Tá vendo? Eu tenho uma força de atração indo em direção a elas. Positivo com neutro, pessoal. Quando não tem nada, é neutro, né? Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, como a gente já havia falado. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga neutra, eu também vou ter uma atração. Ou seja, elas tendem a se atrair, a se aproximar. O mesmo ocorre com carga negativa e com carga neutra, que também vão se atrair. Ok, pessoal? Então, sobre eletrostática, sobre, né, a introdução da eletrostática, o que eu tinha para dizer para vocês era isso, tá? Eu vejo vocês na próxima aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, tá ok? Então é isso, pessoal. Até mais!